Pronto. Então, vamos agora para a segunda parte da nossa aula a respeito da introdução ao direito administrativo. Seguindo a nossa análise a respeito do direito administrativo, o próximo tópico que nós temos que desenvolver é exatamente aquele referente aos sistemas. Porque o que acontece? O direito administrativo, ele foi concebido, se vocês verificarem lá o histórico do direito administrativo, ele foi concebido na França, quando aconteceu um acidente com um bonde. Então, depois desse acidente desse bonde, surge a distinção que o ramo do direito ele precisa tratar somente desse assunto, que é exatamente a questão do tratamento que precisa ser dado ao Estado, ou o tratamento que precisa ser dado, ser conferido, ser atribuído à administração pública. Então, na França, quando eles criaram o direito administrativo, eles pensaram da seguinte forma: todos os assuntos privados, se não forem, se não forem resolvidos espontaneamente, através de acordos, através de mediações, através de arbitragem, se não puder ser resolvido pelas próprias pessoas, ele vai ser as pessoas vão ter que levar aquele problema ao poder judiciário. Mas os temas públicos, eles vão ficar dentro da própria administração pública. Mais especificamente, dentro da administração pública, eles conceberam que teria um setor chamado de contencioso administrativo. Então, a própria administração pública, ela resolveria aquelas determinadas situações. Então, por isso, você tem essa circunstância do chamado sistema contencioso. Mas nem todos os países eles optaram por esse modelo, por esse sistema. E aí, qual foi um dos primeiros países, ou aquele que mais se destacou ao pensar de maneira diferente do modelo francês? Foi exatamente a Inglaterra, onde a Inglaterra ela achou que não, que o judiciário teria condições de resolver a todas as demandas, fossem elas demandas do setor privado ou do setor público. Ou seja, quem tivesse alguma divergência, algum litígio contra a administração pública, também iria para o judiciário. Então, o judiciário, no sistema inglês, ele é aberto para todos. No sistema francês, o judiciário só acolhe os problemas relacionados ao setor privado. Ele não acolhe do setor público, porque o setor público teria uma esfera específica onde precisaria ser tratado, que seria exatamente o contencioso administrativo. Então, por isso que no mundo, em relação à administração pública, existem dois tipos de sistema. O sistema contencioso, que como foi criado na França, ele pode ser chamado também de sistema francês. E o sistema onde tudo é submetido ao judiciário, tanto as questões privadas quanto as questões públicas, as questões do setor público, que é chamado sistema jurídico, sistema judiciário, ou também o sistema inglês, pode também ser chamado de sistema inglês. Então, por isso, ficaram esses dois sistemas e cada estado ele opta se vai adotar esse modelo do contencioso administrativo ou o modelo do sistema judiciário ou da jurisdição única. De acordo com essa minha explicação, qual sistema vocês acham que o Brasil adotou? Eu acho que é o contencioso, professor. Mas vamos lá. O contencioso administrativo, nós podemos ir à administração pública, ok. Mas se eu continuar discordando da decisão da administração pública, eu posso ir ao judiciário? Levar essa discordância?
Pode. Então, perceba que no contencioso administrativo, nos países como a França e outros que adotam o contencioso administrativo, essa é a única via. Então, quem tem qualquer problema com o setor público tem que resolver dentro do próprio setor público, através desses setores, chamado de contencioso administrativo. Eles não têm a oportunidade de ir ao judiciário. No Brasil, nós temos essa oportunidade. Então, dentro dessa perspectiva, vocês acham que o Brasil ele adota o sistema do contencioso administrativo ou o sistema jurisdicional, ou da jurisdição única? Da jurisdição única. Muito bem. Ele aceita o da jurisdição única. Tá certo? Por quê? Porque tudo pode ser levado ao judiciário. Perceba que os países que adotam o contencioso administrativo, aquela parte pública não vai ao judiciário, fica no próprio setor público, nesses órgãos de solução de litígio chamados de contencioso administrativo. Tá certo? Com base nisso, agora os nossos alunos estrangeiros, eles podem refletir. E nos países de vocês, adota-se o sistema do contencioso administrativo ou o modelo inglês? Bom, para o caso de Moçambique, eu acredito que seja o contencioso administrativo, porque nós temos um órgão que responde por todos os atos da própria administração pública. Penso que seja o Tribunal Administrativo. É o único lugar em que problemas da administração e tal são levados e discutidos a caso. Pronto. Se os problemas da administração são resolvidos nesse tribunal administrativo e eles não vão para a justiça, para o judiciário normal, então realmente é do contencioso administrativo. Tá certo? Mais alguém queria partilhar conosco? A gente pode seguir em frente. Então, eu pediria aí, principalmente para os nossos alunos estrangeiros, que refletissem sobre aquilo que nós estudamos agora, para você entender melhor o seu país. Se ele está submetido a que tipo de sistema administrativo ele está submetido? Ao modelo francês ou ao modelo inglês? Certo? E aí nós chegamos para tratar exatamente das fontes. E aí, lembrando lá o direito, aliás, lembrando as lições de instituições de direito público e privado. Quando vocês estudaram IDPP, Instituições de Direito Público e Privado, vocês viram que as fontes do direito podem ser de que tipos? Elas podem ser primárias, que determinam o surgimento das normas jurídicas, ou elas podem ser secundárias, onde nós encontramos as normas jurídicas já elaboradas. Pois bem, nas fontes do direito, nas fontes secundárias, quais são elas? Vocês lembram? Seriam as normas, né? Muitas pessoas falam em legislação, mas seriam as normas, porque seriam a Constituição e as leis, basicamente, a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais de direito e os costumes. Pois bem, as fontes que vocês estão vendo aí são as fontes de direito administrativo, tá certo? Aliás, perdão, são as fontes secundárias do direito, ok. Mas o que a gente está querendo aqui é exatamente que vocês percebam as fontes do direito administrativo. E dentro da administração pública, vocês acham que essas 5 fontes secundárias, elas vão ser tratadas da mesma forma ou vão ser tratadas de uma forma diferente? Diferente, professor. Muito bem. Por quê?
dentro de qualquer Estado, existe uma circunstância que nós devemos atentar. Dentro do Estado, quem é que é a força mais forte dentro do Estado? Ou seja, existe alguém dentro de algum Estado que pode fazer o que quiser, que pode mandar em tudo e em todos? Dependendo do tipo de Estado. Mas propriamente não, porque há aquela toda a separação de poderes e etc. Aqui eu vou relembrar um pouquinho daquilo que vocês estudaram lá em ciência política, certo? Quais são os elementos do Estado, de qualquer Estado? Povo, soberania. Povo, território e soberania. Então, o poder do Estado é o chamado de soberania. Ok. E o que é essa soberania? É um poder Uno. único, uno, indivisível, incondicionado e incontrastável. Ninguém pode se opor a ele. Então, efetivamente, dentro do Estado, existe um poder maior do que os outros? Existe. O poder do próprio Estado. Então, dentro do Estado, existe algum poder que todos têm que obedecer? Existe. É o poder do próprio Estado. Certo? Por isso que a gente tem que sempre lembrar da soberania, que é um poder extraordinário, que foi concebido pelo próprio ser humano em relação ao Estado. Pois bem, então, como o Estado ele tem um poder gigantesco, qualquer cidadão se sente confortável com isso ou ele se sente ameaçado? Acho que é ameaçado, professor. Se sente ameaçado. Então, por isso que surgiram as constituições. Porque nas constituições, elas estabelecem os direitos e os deveres dos estados. E dentro desses deveres dos estados, colocou limites ao que o Estado pode fazer em relação aos cidadãos. Ou seja, em relação aos componentes, aos integrantes do povo. Infelizmente, pela história humana, a maioria dos governantes, a maioria das pessoas que governaram o Estado, eles utilizaram o poder de forma correta ou tentaram se aproveitar do poder? Na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, principalmente. Se aproveitaram Povo do poder. aproveitamento. Muito bem, se aproveitaram, né? E, além deles se aproveitarem, muitos deles extrapolaram os limites. Ao invés de cuidar do povo, na verdade massacraram, oprimiram o povo, né? Ou seja, oprimiram os cidadãos daquele determinado estado. Então, o que você deve perceber é exatamente isso. Então, o Estado é algo bom que surge para gerenciar, para administrar a comunidade, mas ao mesmo tempo, ele, por ter um poder gigantesco, ele também ameaça a própria comunidade. Porque ele pode ser um fator de opressão. Então, por isso que esse Estado ele não pode viver de qualquer maneira. O Estado ele tem que estar de maneira organizada. Por isso que nós temos aqueles princípios que eu falei muito deles lá em instituições de direito privado, mais especificamente no final, quando nós tratamos do direito constitucional, onde eu falei muito sobre os princípios político-constitucionais. Ou seja, aquelas opções políticas que cada Estado ele deve fazer no momento em que ele vai elaborar a sua Constituição. Porque ali é como se ele estivesse organizando junto à sua população, junto aos seus nacionais, as pessoas que vão estar ligadas a ele, como é que será a relação do Estado com essas determinadas pessoas. Pois bem, então por isso a ideia é, quanto mais eu puder limitar o exercício do poder do Estado, melhor. Pessoal, e como é que eu consigo limitar o exercício do poder do Estado? Vocês têm alguma ideia? Eu acho que o professor teria deixado ficar que a própria Constituição é criada com o objetivo de limitar o exercício do Estado, dizer onde o Estado pode ou não extrapolar
nos direitos dos cidadãos. Muito bem, Cirilo. A Constituição, ela é uma norma e ela estabelece limites ao exercício do poder do Estado. Ótimo. Mas só a Constituição, não teriam outras? Dentro dessas fontes que vocês estão analisando, que são as fontes secundárias, quem é que teria condição de fazer uma normatização, de exigir determinadas posturas, de organizar o Estado, de limitar o exercício do poder do Estado? Dessas 5 aí que vocês estão vendo. Os costumes? Vamos analisar aqui uma coisa. Vocês lembram que eu falei que na administração pública, tanto quem manda como quem obedece ou quem executa as ordens tem que obedecer à lei? Vocês lembram disso? Então, tudo que você vai fazer tem que ser de acordo com as normas. Primeiro a Constituição e abaixo as leis. Então, por isso que, dentre os ramos do direito público, o direito administrativo ele não obedece só simplesmente um princípio chamado princípio da legalidade, mas ele obedece a um princípio da chamada estrita legalidade. Ou seja, onde qualquer pessoa que está dentro da administração, sejam aquelas pessoas que mandam, sejam as pessoas que obedecem às ordens e executam essas ordens, eles têm que fazer o que está na lei. E você pode se perguntar, professor, e se não tiver na lei? Se não tiver na lei, para a pessoa que está dentro da administração pública, então ele não pode agir, porque seria proibido. É terminantemente proibido. Então, para evitar os desmandos do passado, para evitar voltar àquelas situações de opressão, aquelas situações em que o Estado ele prejudica a população, por isso que hoje em dia tudo aquilo que o Estado vai fazer, seja pelas pessoas que mandam, seja pelas pessoas que obedecem às ordens que foram estipuladas, todos só podem fazer o que está na lei. Mas aí a gente também tem que lembrar de DPP. Hoje em dia, quais são os tipos de normas jurídicas que nós temos? As normas regra, onde nós temos as leis, principalmente, e as normas princípio. Então, de fato, hoje em dia, por essas fontes do direito, quando você diz que o Estado ele está submetido a um princípio da estrita legalidade, então isso quer dizer que dentre essas 5 fontes, as fontes que você vai dar destaque são 2. Primeiro, os princípios do direito e, em segundo lugar, as normas, que são a Constituição e as leis. E perceba que muitos dos princípios vão estar contidos aonde? Na própria Constituição. Então, dessas 5 aí, quais são as fontes principais do direito administrativo? As fontes principais do direito administrativo são os princípios e as normas. As normas seriam compostas pela Constituição e pelas leis. E a jurisprudência, a doutrina e os costumes, eles podem ser aplicados, mas eles vão ser mais aplicados no sentido de complementar ou interpretar aquelas fontes primárias, ou aquelas fontes mais importantes. Então, eles podem ser utilizados, mas eles vão ser utilizados de acordo com uma outra vertente, ou com uma outra ideologia, com outro tipo de mentalidade ou de pensamento, que ele é feito para complementar ou para interpretar aquelas fontes mais importantes, que são, repito, os princípios e as normas, que são a Constituição e as leis. Estão conseguindo compreender, pessoal? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ótimo. Então, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, então, como é que nós concebemos aqui
as fontes do direito administrativo. Então, a fonte principal seria exatamente os princípios. Mais especificamente, os princípios do direito, do próprio direito administrativo. E abaixo dele, nós teríamos as normas. Quais seriam essas normas? Seriam exatamente a Constituição e as leis. E aí, você teria um outro conjunto de fontes que, na verdade, elas viriam para complementar as principais, que seriam a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Semestre passado a gente já viu isso daqui, mas não viu de maneira tão aprofundada. Então, eu vou trazer para vocês exatamente um aprofundamento a respeito daquilo que vocês já viram, que nós chamamos de ordenamento jurídico. Tá certo? Então, em qualquer ordenamento jurídico, qual é a norma mais importante? Constituição. Muito bem. É a Constituição. Ótimo. Mas essa Que Constituição... ele vai falar, já me perdi. O que foi? Eu não entendi. Então, vamos lá. Desculpa, Então, professora. Tudo bem, sem problema. Essa Constituição, ela é uma norma perfeita e acabada, ou ela precisa de aperfeiçoamento? Precisa de aperfeiçoamento. Ela vai precisar de aperfeiçoamento. Ótimo. Então, por isso que nós, de vez em quando, temos que alterar a Constituição. Então, nós vamos ter as emendas à Constituição, onde sempre que essa Constituição ela precisa ser aprimorada, ou ela precisa ser retificada, ou ela precisa ser atualizada, ela tem que ser alterada através das emendas à Constituição. Pode falar, Romano. Professor, a gente fala muito de emendas, né? A gente nota que há países que só tem uma Constituição, a gente teve diversas. Eu poderia fazer uma pergunta, se o professor acha que vai saber me responder. A Constituição dos Estados Unidos, ela tem também essa questão de fazer emendas, de ser mexida que nem a nossa é? Aí tem um problema. Porque o que acontece? O grande problema é que lá nos Estados Unidos, eles respeitam muito a ideia da Constituição que eles fizeram. A Constituição deles é do século XVIII, né? Aí você pode ver que eles só têm uma única Constituição. Agora, essa Constituição ela já sofreu várias emendas. Salvo engano, ela tem 20 e poucas emendas. Acho que são 25 emendas que a Constituição dos Estados Unidos tem. Mas perceba que lá, qualquer governante que chega ao poder, ele não vai se preocupar em alterar a Constituição dos Estados Unidos de acordo com o que ele quer. Eles respeitam, inclusive, tanto os representantes, no caso seriam os deputados, quanto os senadores, eles não deixam, até mesmo que as administrações, os executivos, eles façam as alterações que elas quiserem, né? Então tem que ser realmente alterações importantes para fazer esse acompanhamento. Então, a relação que os governantes, ou seja, quem compõe o executivo, quem compõe o legislativo, quem compõe o judiciário, lá nos Estados Unidos tem com a Constituição, é de um modo. Aqui no Brasil, não tem essa visão. Até porque a visão brasileira foi muito sempre de querer copiar. Num primeiro momento, se pensou, logo que veio a República, se pensou em copiar a Constituição dos Estados Unidos. Mas o que acontece? Quando você copia o modelo de outro povo, não quer dizer que vai cair exatamente para o seu povo, vai ser exatamente adequado para o seu povo. Então você tem que criar a sua personalidade. Você tem que criar de acordo com a sua cultura. E infelizmente no Brasil, por conta disso, como não fizeram as primeiras bem feitas, e também por uma mentalidade dos nossos governantes, é que cada governante que assume, ele muda a Constituição do jeito que ele quer, achando que ele vai governar para sempre, né? Então, por isso nós temos aí, a nossa é de 88, mas nós temos mais de 100 emendas. E aí a gente vê o descalabro que nós temos,
tá certo? Então, o grande problema é esse. Eu vejo muito a mentalidade dos nossos governantes, seja a mentalidade dos chefes do executivo e seus auxiliares, como também do legislativo e do próprio judiciário, né? Porque todos eles deixam que essa confusão exista, infelizmente. E até muitos, e cada um contribui para essa confusão que a gente vê atualmente. Professor, Pois não? se a Constituição é algo tão sério, por que que aparentemente é tão fácil criar essas emendas? Já que o senhor disse que muitos já nós temos tantas. O processo para ter uma emenda é tão simples assim, tipo simples entre aspas no caso. O problema não é o processo de emenda. O problema são os seus legisladores, cara Débora. Você quer ver um exemplo? Sim, por favor. No seu município, quantos projetos de lei o prefeito manda no seu município e são rejeitados pelos vereadores? Não sei com certeza. Acredito que talvez muitos ou poucos. Eu não vejo muita coisa acontecendo. Eu posso apostar com Sendo você feito. pouquíssimos. Você quer ver um caso bastante curioso que aconteceu? Eu acompanho eleições há muito tempo, até porque a minha família é composta de políticos, embora eu nunca tenha me filiado a nenhum partido político e nem tenha essa intenção. Nunca me filiei a nenhum partido político. Eu posso, graças a Deus, esse erro na minha vida eu nunca cometi. Então, o que acontece? Eu vi, como eu acompanho política, eu vi um município onde um prefeito foi eleito. Eu acho que a Câmara lá ou são 9 ou são 11 vereadores. E o prefeito ele conseguiu ser eleito. Mas da chapa dele, dos vereadores que faziam parte da chapa dele, ele conseguiu eleger, sabe quantos? Ele ganhou para prefeito. E na chapa dele ele conseguiu eleger, sabe quantos vereadores? Nenhum? Ou só um? Ele conseguiu eleger um. Vamos fazer uma conta aqui, vamos colocar como sendo 9, porque eu não me lembro bem quantos vereadores tinha no município. E ele chegou para um amigo meu que assessou na Assembleia, e esse meu amigo perguntou para ele, Fulaninho, rapaz, como é que tu vai conseguir governar só com um vereador? Ele chegou para esse assessor e disse, rapaz, parece que você não conhece política. Quando eu assumir, eu vou ter a maioria que eu preciso. E eu pergunto a vocês, qual é a maioria que ele precisa? Se fosse 9, um número imediatamente superior à metade, ou ele precisa de 2/3? Ele precisa de 2/3. Porque se a assessor diz, então quer dizer que você vai conseguir os outros 4 para formar 5, que seria a maioria? Ele disse, não, eu vou conseguir mais 5 para dar 6, porque são 2/3 da Câmara. E tem algumas votações que ele precisa de 2/3. E realmente, quando ele assumiu, sabe quantos vereadores ele tinha? Conseguiu os 2/3? Ele conseguiu, era para ele conseguir mais 5, né? Ele, na Uhum. verdade, conseguiu mais 6. Ele conseguiu 7. E aí, ele ficou com maioria, né? E quando esse assessor foi falar com ele de novo, que ele foi de novo à Assembleia falar com o deputado, ele disse, e aí, conseguiu os outros 5? Ele disse, eu consegui mais 6. Por via de regra, algum podia me trair, né? Aí ele disse, rapaz, e por que você não conseguiu logo tudo? Ele disse, porque sai muito caro. Mas esse exemplo, eu não estou generalizando, tá certo? E aqui eu não quero generalizar. Mas ele mostra muito o que muitos políticos brasileiros, veja bem, eu não estou generalizando, mas mostra bastante o que a cabeça de muitos políticos. Muitos políticos, eles vão votar de acordo com os anseios do povo? Não. Vão votar de acordo com os chefes de executivo. Por quê? Por conta das benesses que podem ser dadas por esses chefes do executivo. Isso daí você pode ver N casos. Então, por isso é muito difícil
que um determinado chefe do executivo, aqui no Brasil, ele não faça as alterações que ele quiser, ou ele não passe as normas que ele quiser. Só colocando aqui outro exemplo. O Bolsonaro, ele não tem maioria. Né? Todo mundo diz, o Bolsonaro não tem maioria no Congresso Nacional. Entretanto, a reforma da Previdência, que é um tema bastante espinhoso, foi aprovada ou não foi aprovada? Foi aprovada. Por quê? Não precisa me responder, não. É só para vocês começarem a refletir. Precatórios agora, que desse maior bafafá. Mas no final, o que foi que aconteceu? Na Câmara. Foi aprovada. É porque o Bolsonaro é bonito? Ou é por outros fatores? Quais são os temas principais que são falados? Que falam que essas votações, que esses projetos, que essas PECs foram aprovadas. Isso daí não acontece só a nível federal, não. Acontece a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Você pode analisar, pessoal. Você pode analisar. Então, o grande problema desse número de esse número extraordinário de constituições, eu digo muito pelos fenômenos políticos brasileiros. Você pode ver que o Brasil, de tempos em tempos, ele passa por revoluções. Então, teve a independência, a Constituição de 24. Teve a proclamação da República, depois veio a Constituição de 89. Aí depois veio a Constituição de 34, mas em 30 teve o tenentismo. Depois um golpe de Estado. 37, Estado Novo. 46, redemocratização. 67, o regime militar. 88, nova democratização. Percebeu? Então, existe uma instabilidade política no Brasil. Então, por isso que a gente tem tantas constituições. E por que as emendas? Por conta dos nossos chefes de executivo, que gostam sempre de alterar a Constituição a seu bel prazer. Eles não se preocupam com a Constituição. Eles querem alterar a seu bel prazer. E isso daí nenhum se salva. Desculpe aí aqueles que gostam de A, B, C, D, E. Mas nenhum se salva. Todos que chegaram lá entraram no governo, se não todos, a maioria que chegou no governo, você pode ver que ele alterou a Constituição como ele quis. E deputados federais e senadores, as maiorias, que são aquilo que eles necessitam, fazem tudo o que os governantes querem. Fazem porque os números estão aí. As emendas estão aí. Naquilo que eu falei, vocês viram alguma coisa de errado que eu tenha falado? Ou alguém poderia falar alguma coisa que comprovaria o inverso? Wesley, mas aí não é só político não, né? E tem um bocado de coisa no meio que você falou, tá bom? Não é só aquilo que eu estou falando aqui no momento. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção, e você ser um universitário, ele também envolve isso. Você desenvolver uma consciência crítica. O porquê? Conheça mais o seu município. Conheça mais como é que funciona o executivo do seu município, como é que funciona a Câmara do seu município. O grande problema é que se criou uma ideia para o brasileiro dizendo, a política não presta. Então, para me ser um cara cool, um cara do bem, um cara legal, o que é que eu tenho que fazer? Eu não me meto em política. Pois bem, eu nunca participei de um partido político, mas eu estou antenado. Todo dia eu vejo as reportagens, eu assisto os jornais, eu leio sobre esses assuntos. Por quê? Porque eu tenho que ser um cidadão consciente. Porque quando vier um desses políticos aí falar, e a solução é essa, eu tenho que saber o que é que ele está falando. Se ele está falando alguma coisa que realmente que merece ser ouvida, ou se esse chefe político continua a falar as mesmas abobrinhas
né? E aí, por respeito a vocês, e porque isso aqui está sendo gravado, eu vou falar abobrinhas, né? Vai falar as mesmas abobrinhas, uma expressão que nós temos aqui no Brasil, que você não vai acreditar nesse político. Por quê? Primeiro de tudo, ele é político. Eu tenho um ditado para mim que diz o seguinte: você tem 3 tipos de mentira. A mentirinha, que a pessoa às vezes conta sem querer, e é inofensiva. A mentira deslavada, que a pessoa conta para você, você sabe que a pessoa está mentindo, mas você não quer brigar, então deixa ele mentir deslavadamente. E tem um político que mente com a cara de pau, e tudo bem, para todo mundo. Tá certo? Então, por isso que eu estou colocando para vocês. E é importante que vocês saibam disso. Então, por que o Brasil tem o tanto de medo que tem? É pela qualidade de nossos gestores e parlamentares. A quantidade de constituições eu atribuo às questões históricas do Brasil, que nós vivemos muitas revoluções. Mas a quantidade de emendas que nós temos, aí é pela qualidade dos nossos governantes, ou seja, os chefes do executivo e seus auxiliares, pelos membros do judiciário e pelos membros do legislativo. Pela qualidade deles é que nós estamos na situação que nós estamos. Professor, Pois não. referente a essa última fala do senhor, né? O senhor poderia apontar qual é o principal defeito do nosso processo democrático brasileiro? Olha, é um conjunto de fatores, Gabriel. Você me perdoe, mas é um conjunto de fatores. Porque é o seguinte. Primeiro de tudo, quantos cidadãos você vê conscientes e acompanhando as ações do governo? Pouquíssimos. Aí já é o primeiro grande erro. Eu não diria o principal, mas é o primeiro grande erro. Por quê? Porque os maus políticos, eles patrocinaram essa campanha para dizer para as pessoas: ah, política é ruim, não se meta. Política é ruim, não se meta. Mas de 2 em 2 anos, o que é que você tem que fazer? Eleição, né? Vamos votar. Você tem que ir lá votar. Ah, mas eu não quero votar. Aí você justifica o voto. É a escolha sua. Mas se você vai votar, tem muita gente que... Quantas pessoas analisam a vida dos candidatos? Pois é, essa é a questão. Sempre fica entre 2, né? O A ou o B. Exatamente. Então, aí a pessoa não se mete, e uma pessoa que não se mete em política, que não sabe política, ela é mais fácil ou é mais difícil ser ludibriada? Muito mais fácil. Por isso que tem uma música, salvo engano, ou Vida de Gado. Povo marcado, povo feliz. Então, muitas vezes, a maioria do povo, ele vai num sentido ou em outro, porque ele vai com a maré. Eu acho que tem uma expressão aí no interior, que eu ouvi muito no interior, porque como eu advoguei muito em campanha, onde a pessoa dizia, tem cidades do interior que a pessoa só deixa para votar 5 horas da tarde. Aí quando ela vota, qual a expressão que ela diz? Perdi meu valor. Valor. Ou seja, o próprio eleitor, ele, tá certo que o povo brasileiro sofre demais, mas o próprio eleitor também é sem vergonha, safado, e vende o voto. Tô mentindo? De forma alguma. Então é por isso que eu lhe digo, são só os poderosos, os políticos? Não. É a mídia? Não. É os intelectuais? Não. É a elite? Não. É todo mundo. Se você verificar, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Então, o Brasil está do jeito que está por conta disso. Aí você diz, professor, e o senhor tem culpa? Tenho também. Por isso que eu, para minimizar minha culpa, eu estou gastando aqui uma parte da aula, que não tem nada a ver com a aula, mas eu estou catequizando vocês. E o que é se catequizar? Eu estou mostrando para vocês. Eu não estou, e veja bem, eu não estou dizendo para vocês aqui, votem em A, B ou C. Não. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é, sejam conscientes. Não acreditem mais nessas mentiras.
Não acreditem mais nos políticos. Não acreditem. Ao invés de você acreditar no discursozinho bonito, vá pesquisar. Hoje em dia a internet está aí. Quando a pessoa, voto no fulaninho, que é meu amigo, vai ver a vida dele. Você pode entrar aí, fazer pesquisa, saber se ele tem processo, saber se ele teve algum problema, ou na administração pública, ou em processo, ou se ele tem algum escândalo. Vejam. Vejam os escândalos. Vejam os processos que essas pessoas têm. Vejam as condutas deles que essas pessoas têm. Se elas merecem sua confiança ou não merecem. Porque é um amigo do fulaninho. Porque vai me dar emprego. Meu amigo, se você vai votar porque vai te dar emprego, ou porque deu um agrado, aí você merece sofrer bem muito. Você merece sofrer bem muito com as políticas públicas. Por quê? Porque você vendeu o voto. É como as pessoas dizem, viver é difícil. E ter uma consciência política é difícil, mas é necessário. Nunca ninguém disse para você que viver era fácil. Então, por isso que não existe a principal, é um conjunto de fatores. E quem erra? Todo mundo. Por isso que a gente tem que chegar aqui em momentos como esse, por exemplo, eu estou falando com vocês. Assim como eu falo com a minha família. Então, vocês é depois sentarem com a família de vocês e começarem a mostrar os problemas. E aprendam uma coisa, por favor, eu peço de coração para vocês, não tenham político de estimação. Não tenham político de estimação. Você sabe por quê? Porque ele é ser humano. E como ele é ser humano, um dia ele vai errar e um dia ele vai te decepcionar. Então, vote consciente. O que foi que eu adotei? Eu não voto em reeleição. Eu não voto em reeleição. Então, sempre eu voto em pessoas novas, para dar chance de chegar ao poder. Chegou lá, fez bonito ou não fez, na próxima eleição eu já estou votando em outra pessoa. Por quê? Porque quem chega lá, mesmo que antes não era corrompido, não tinha nenhum problema, quando chega lá gosta da cadeira. E aí, quantos políticos vocês já viram que são eleitos e depois de 4 anos saem? Me diga aí pelo menos 3 nomes. Só chegou lá, deu a contribuição dele e saiu. Tem nada, professor, tem nada. É por isso, mas isso daqui eu não estou querendo catequizar vocês, não estou querendo convencer vocês disso. Mas para mim, a minha regra é essa. Eu não voto em reeleição. Eu sempre voto em uma pessoa nova. Eu pesquiso as vidas e voto numa pessoa nova. Para isso. É para não deixar, pelo menos não vai ser por minha causa, que aquela pessoa vai se arvorar, que ela vai ficar ali no poder, abraçado no poder. Então, quando você vê aquelas famílias tradicionais da política, para mim aquilo ali é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque são pessoas que querem viver, que querem depender da política. E isso eu acho terrível. Eu acho terrível. Porque, claro, nós temos que utilizar a política para dar nossa contribuição, não para se aproveitar. Aliás, eu não respondi como você gostaria, Gabriel, mas é exatamente um abrir de olhos que eu queria fazer. E aí, não tenho... Como é? Eu acho que isso aí dava era um TCC, professor. Pois é. Os processos políticos do Brasil e as perspectivas futuras, né? Se há esperança de uma educação, né? Do povo tomar conhecimento de si, ou se a gente vai continuar nessa até... E mudar as mentalidades, né? Eu acho que o principal é mudar a mentalidade, porque o que acontece? E essa ideia, não se meta com política, política é coisa ruim, é coisa do mal. Certo, mas você está vendo na política, a maioria é do bem ou é do mal? Do mal. E aí, as pessoas boas, as pessoas corretas, elas tem mais gente dentro da pessoa desse tipo, dentro da política ou fora? Fora. E nem se preocupa em entrar. Por quê? Porque sabe que o jogo é pesado. Infelizmente. Tá certo? Mas são só reflexões que a gente coloca, não estou generalizando. Existem pessoas boas, existem
algumas situações, mas que a gente tem que pesquisar muito, viu? Para você conseguir acompanhar, para que você consiga achar essas pessoas, tá certo? Eu acho que quem perguntou foi a Débora, né? Débora, respondi sua pergunta? Cirurgicamente, professor. Muito obrigada. De nada. Mas é aquilo que eu digo para vocês. O que eu quero aqui, eu não estou levantando bandeira de ninguém, até porque eu peço a vocês que não tenham político de estimação, e eu peço, vocês estão aqui para aprender ciência. E o que é aprender ciência? Você tem que desconfiar de todo mundo. Vocês têm também que desconfiar, e vocês têm todo o direito de desconfiar de mim. Por isso que eu peço que depois de cada aula, o que é que vocês vão fazer? Ler os livros. E depois me questionar. Porque a aprendizagem ela se faz dessa maneira. A ciência se faz dessa maneira. Nós temos que testar os nossos conhecimentos, de modo sempre a querer aprimorá-los. Tá bom? Então, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Aqueles que quiserem, eu acho até melhor, eu aconselho todo mundo, depois da aula, você vai lá e lê os livros necessários para que você entenda melhor aquilo dali que a gente está falando, tá certo? Mas voltando aqui à nossa matéria, né? Eu acho que eu já saí demais aqui dessa discussão da nossa formação política, né? E da nossa formação crítica como cidadão. Mas vamos voltar aqui. Então, dentro do ordenamento jurídico, nós vimos que a norma mais importante é a Constituição, mas essa Constituição, de tempos em tempos, ela pode ser alterada, né? Aí nós temos a possibilidade das emendas à Constituição e teríamos, abaixo da Constituição, aquelas normas que vão trabalhar as normas gerais. Então, quando você analisa a Constituição, você vai ver que essa Constituição ela é uma norma geral. Por exemplo, quando a Constituição diz, todo trabalhador tem direito a férias. Ok. Mas, pessoal, a Constituição diz, os trabalhadores têm direito a férias. Mas o que é férias? Como é que eu devo entender o que é férias? Então, por isso, tem que surgir uma lei abaixo da Constituição dizendo, férias, como o ano ele tem 365 dias, as férias são entendidas como 30 dias. E para que a pessoa ela possa usufruir das suas férias, ela não vai somente deixar de trabalhar. Ela vai deixar de trabalhar durante esses 30 dias. Ela vai, durante esses 30 dias, receber o seu salário normal e mais um acréscimo, que é o adicional de férias, para que ela possa ter um lazer. Então, é isso que é a concepção de férias. Mas perceba que na Constituição só existe, todo trabalhador tem que ter férias. Mas quem vai esmiuçar o que é férias e como ela vai ser implementada é exatamente o quê? É a legislação. E as férias, elas sempre tem que ser no mês específico ou pode ser em qualquer mês do ano? Pode ser em qualquer mês do ano. Mas tem que ser negociado entre o patrão e o empregado? Tem. Aí vem um decreto. Então, vem outras normas abaixo das leis, onde eles vão dizendo como você vai aplicar aquele direito genericamente estabelecido na Constituição. Então, por isso que abaixo da Constituição, nós teríamos quem? As normas que vão tentar, pelo menos, especificar ou trabalhar aqueles direitos gerais, aquelas normas gerais que estabeleceram direitos e obrigações para serem implementados, para serem postos em prática. E aí nós temos aquilo que nós chamamos de leis. Aqui pelo quadro que eu estou mostrando para vocês, quais são os tipos de lei, as espécies de leis que nós temos no Brasil. Nós temos quantos tipos de leis, pessoal? De acordo aqui com a apresentação. Nós temos 3 tipos de leis. Né? Não, são 3. Veja aí, medida provisória, decreto legislativo e resolução não são leis. Certo? Depois eu vou explicar. Mas que é lei mesmo, nós temos 3 tipos. As leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. Então, nós temos 3 tipos de leis. Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Ok. As principais, que você ouve mais. As leis complementares e as leis ordinárias.
Bem, e qual é a diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária? Pessoal, aqui sem brincadeira, tá certo? Eu sei que o termo ordinária, ele ganhou uma conotação pejorativa. Eu sei que quando fala ordinária, ganhou uma conotação pejorativa. Mas eu não quero aqui o sentido semântico pejorativo. Eu quero o da língua culta. O que seria uma coisa ordinária? De acordo com a língua culta, por gentileza, viu? Algo corriqueiro ou comum. Comum. Muito bem. Então, algo que é ordinário, de acordo com a língua culta, é algo que é corriqueiro, que é o comum. Ou seja, é aquilo que seria o normal, né? Hoje em dia as pessoas dizem, é o normal. Então, o ideal é que aquilo que foi estabelecido na Constituição seja tratado por lei. E que lei? A lei comum, que é a lei ordinária. Entretanto, vocês concordam comigo que tem alguns assuntos que eles têm mais importância do que outros? Sim. Então, esses assuntos que têm mais importância do que outros, a Constituição, ela estabelece que vai ser feita através de uma lei que não é a comum, é uma lei especial. Aí essa lei especial que foi criada pela própria Constituição, porque a própria Constituição, essa lei aqui tem que ser criada por uma espécie, de uma forma especial. A própria Constituição chama de lei complementar, porque ela diz, essa matéria vai ser tratada por lei complementar. Então daí surgir a lei complementar. Ela é complementar por quê? Porque ela complementa aquilo que foi estabelecido na Constituição. Ela é complementar porque ela complementa aquilo que foi estabelecido na Constituição. Então, daí surgem esses dois tipos de leis. A lei complementar e as leis ordinárias. E aí você pode se perguntar, professor, mas qual é a distinção entre elas? Se eu for analisar juridicamente, o que é que diferencia uma lei complementar de uma lei ordinária? Primeiro, referente ao procedimento, referente à forma. São exatamente o quórum de votação, ou seja, quanto você precisa dos membros do Legislativo para analisar se uma determinada norma está aprovada ou não. Pessoal, aqui eu vou colocar aqui situações mais simples para que vocês possam perceber, tá certo? E depois eu vou para o mais complexo. Eu acho que a maioria das câmaras municipais dos municípios de vocês ou tem 9 ou tem 11 vereadores, correto? Sim. Vamos partir de 9, tá certo? Que eu acho que 9 fica um número... Aliás, 11 fica um número mais redondinho para a gente tratar, tá bom? Então, qual seria a maioria absoluta de 11? 6. Muito bem, 6. Mas a definição? Tem muita gente que chega e diz, é a metade mais 1. Qual é a metade de 11? 5,5. 5,5. Mais 1. 6,5. E o que é meio vereador? Acho que ninguém. Então, essa definição que o pessoal diz, é a metade mais 1, tá errada, ela já furou. O correto é o número inteiro imediatamente superior à metade. Como é 5,5, qual é o próximo inteiro? 6. 7. Não, 5,5. 5,5, 6. Então, o número inteiro imediatamente superior à metade. A diferença, então, das votações são, na maioria absoluta, esse número ele é estável. Ou seja, ele sempre é o mesmo. Por quê? Porque você vai definir o número baseado na quantidade total de membros ou de cadeiras existentes naquele determinado colegiado. Então, se a sua Câmara são 11, qual é a maioria absoluta? 6. Acabou-se. Mas, quando você fala nas maiorias simples, é porque é a maioria dos presentes.
e não da quantidade total. Por quê? Via de regra, os legislativos, eles abrem as sessões com mais da metade. Seria quanto? Numa Câmara de 11? 6, né? Então, nessa Câmara de 11, para iniciar a sessão, você começa com 6. Então, quando você tem 6, tem que ser o quê? 1-5, 4-2. Porque 3-3 não tem maioria, né? Mas perceba que você pode aprovar com 5, com 4. Ou seja, menos que a metade, 6. Mas por quê? Porque a maioria daqueles que estão presentes. Então você pode ganhar com 4, você pode ganhar com 5, você pode ganhar com 6. Tá certo? Então, na maioria simples, o número de maioria ele é relativo. Porque ele vai depender o quê? Do número de pessoas que estão presentes. Então, o procedimento é esse. Vocês acham que a maioria absoluta ela é exigida para aprovação das leis complementares ou das leis ordinárias? Complementares. Muito bem. Porque como é o quórum mais difícil de ser alcançado, ele vai para as matérias mais importantes. E, consequentemente, para as leis ordinárias, ficam exatamente a maioria simples ou maioria também chamada de relativa. São aqueles temas comuns. Pois bem, e o que é que são temas importantes que precisam ser tratados por lei complementar? Quais são esses temas? Quem determina que temas são esses é a própria Constituição. Tá certo? Por isso que a gente colocou aqui alguns exemplos, que é exatamente a diferenciação formal, onde a diferenciação formal vai ser feita exatamente de acordo com a matéria. Exemplo, as leis que vão organizar a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, as próprias Forças Armadas, elas são regulamentadas através de leis complementares. Artigos 131, 134 e o parágrafo único, 142, parágrafo 1º. Também, aquelas normas que vão editar normas gerais em matéria tributária, artigo 146, e normas gerais sobre direito financeiro, artigo 163. Que vai instituir os empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição, o imposto sobre grande fortuna, artigo 153, inciso 7, e os impostos de competência residual da União, artigo 154, inciso 1 da Constituição também. Vão dispor sobre responsabilidade fiscal e também que vão regular o o regime de previdência privada. Então, você vê aí que a própria Constituição, ela estabelece quais são as matérias que o nosso constituinte originário considerou elas como mais importantes. É tanto que colocou elas para que fossem tratadas com leis complementares. Então, tudo que for lei complementar, a própria Constituição diz o que é de lei complementar. Então, o que sobrar, vai ser tratado de que maneira? Como lei ordinária. Entendido aí, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Professor, e as leis delegadas? As leis delegadas, elas são chamadas dessa forma. Por quê? Porque existe uma delegação. Quem é, de acordo com o princípio da separação dos poderes, quem é que tem que fazer as leis? Legislativo. Muito bem, o legislativo. Mas o legislativo, ele pode delegar a elaboração das leis para outro poder? Pode. Pode. Por isso que nós temos as leis delegadas. Mas o poder para o qual o legislativo pode delegar a elaboração da norma é exatamente o poder executivo. Qualquer lei pode ser delegada? Qualquer matéria que precisa ser feita uma lei pode ser delegada? Não. Aí existem as limitações do que é que pode ser feito através de lei delegada e o que é que não pode ser feito através de lei delegada. Aí eu pediria que vocês dessem uma olhadinha no artigo 62
artigo 62 da Constituição Brasileira. Tudo bem? Tudo, professor. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Sim, professor. Sim. E aí você pode me perguntar, professor, e essas leis delegadas? Quase a gente não ouve falar sobre as leis delegadas. Existem muitas leis delegadas no Brasil? Não. Por quê? Por conta das medidas provisórias. Por quê? A lei delegada ela é interessante para o executivo. Por quê? Porque o executivo pede ao legislativo e o legislativo autoriza para que o legislativo faça, para que o executivo faça a lei. Ok. Então é muito importante para o executivo. Mas o problema, quando o executivo ele pede ao legislativo, quem tem que deliberar é só o presidente, é a mesa do Congresso, a mesa da Câmara e a mesa do Senado, ou é todo o parlamento que tem que deliberar se delega ou não? O que é que vocês acham? Acho que todo. Muito bem, todos. Quando vocês forem ler o artigo 62 da Constituição, vocês vão ver que tem que ser deliberado pela Câmara e pelo Senado, ou seja, pelos plenários. Não é uma pessoa ou um conjunto de pessoas que vai decidir, são todos que vão decidir. Então vocês acham que como tem a exigência de que todos vão decidir, isso demora muito ou demora pouco? Demora muito. Demoraria muito. É todo um processo. Como é? É todo um processo longínquo. Exatamente. E na medida provisória, vocês sabem o que é que acontece? O presidente faz um ato que é chamado ato administrativo normativo, denominado de medida provisória. Ele assina, publica. Depois de publicar, ele manda para o legislativo e diz: está aí, agora transforme em lei. Ou seja, ele assinou, publicou, aquela norma já está valendo. E depois ele vai se preocupar em quê? Em tramitar no legislativo e fazer com que o legislativo ele transforme aquela medida provisória em lei. Então, para o chefe de executivo, o que é mais vantajoso? É ele utilizar as leis delegadas ou ele utilizar as medidas provisórias? As medidas. Por favor, primeiro eu queria ouvir o Gabriel. As medidas provisórias por conta do processo de implementação ser mais rápido. Muito bem. Por quê? Porque ele não precisa esperar a tramitação do legislativo, né? Ele assina, já começa a valer e aí depois ele vai mandar para o legislativo, para tramitar no legislativo. Mas enquanto tramita no legislativo, está valendo. Frederico, você pode falar também, por favor. Certo, professor. As medidas provisórias só poderão ser ou podem ser executadas pelo chefe do Poder Executivo. Exatamente. Elas só podem ser editadas, só podem sair com o chefe do executivo. Ninguém mais dentro do executivo pode fazê-las. Ok, também. Então, como o chefe do executivo, eles têm as medidas provisórias, por isso que no Brasil quase não se utiliza as leis delegadas. Nós temos pouquíssimas leis delegadas. Eu acho que não chega nem a uma dezena de leis delegadas. Por quê? Porque a prioridade são as medidas provisórias. Ok? Mas lei, nós só temos esses três tipos: leis ordinárias, leis complementares e leis delegadas. E aí o que é que acontece? Você diz, professor, mas tem essas outras três espécies normativas, que são as medidas provisórias feitas pelo chefe do executivo, os decretos legislativos, que são feitos pelo Congresso Nacional, e as resoluções, que podem ser resoluções de cada uma das casas, as resoluções da Câmara e as resoluções do Senado. Pois bem, essas outras três espécies, elas não são leis, mas elas têm força de lei. E o que é que significa o que é que vocês acham que significa essa expressão? Tem força de lei. Que atuam como lei, professor. Exatamente. Que vão ser tratadas como lei. Mas para uma pessoa ser tratada como lei, ela é lei ou ela não é lei?
Ela não é lei, Não é lei, mas é tratada como. mas é tratada como tal. Muito bem. Então, se você vai receber um tratamento X que não é o seu tratamento, é porque você não teria direito a esse tratamento. Você só teve esse tratamento porque alguém mandou, ou alguma norma mandou. Mas você, naturalmente, originariamente, não teria aquele determinado tratamento. Então, quando a Constituição ela estabelece que vão ter força de lei, então, perdão, pessoal, as leis delegadas é o artigo 68 da Constituição Federal. As medidas provisórias é que são o artigo 62. Tá certo? Então, eu queria que vocês lessem esses dois artigos. O 68, 68, que, salvo engano, são das leis delegadas, e o 62, 62, das medidas provisórias. Então, você percebe, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções, sejam da Câmara, sejam do Senado, não são leis, mas por determinação da Constituição, vão ser tratadas como leis. Entendido isso daqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Perfeitamente, professor. Tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pergunta, só um instante. A Letícia. Ok. Então, vamos lá. Feito essas considerações, alguém está com alguma dúvida? Queria que eu explicasse melhor algum ponto que eu já falei para vocês? Ou estão conseguindo acompanhar direitinho? Estou conseguindo acompanhar, professor. Ótimo. Então, vamos continuar aqui a nossa análise, tá certo? A respeito do ordenamento jurídico. Então, só confirmando aquilo que eu falei para vocês. A medida provisória é um ato normativo que é feito pelo chefe do Poder Executivo, que vai ter, não é lei, mas tem força de lei, ou seja, vai ser tratado como lei. Os decretos legislativos são aqueles decretos que são feitos pelo Congresso Nacional. E as resoluções... E o que é que o Congresso Nacional ele pode fazer de decreto? Os temas relativos ao que pode ser estabelecido através de decreto legislativo estão no artigo 49 da Constituição Federal de 88. Tá aí, é só depois você dar uma lida com calma, tá certo? Como a gente tem... Nós temos um óbice em relação ao tempo, eu não vou poder sair falando de todos eles, mas a gente colocou aí exatamente para que vocês tenham essa oportunidade depois de analisar, tá certo? Com calma. E as resoluções. As resoluções do Legislativo, elas podem ser feitas ou pela Câmara ou pelo Senado, porque são matérias de competência exclusiva, ou da Câmara ou do Senado. Para você ver as matérias exclusivas da Câmara, aí você precisa ver o artigo 51 da Constituição Federal. Depois você lá com calma, vai lá e dá uma lidinha, tá certo? Aí são os casos em que vão sair as resoluções da Câmara dos Deputados. E no artigo 52 são as resoluções do Senado Federal. Tá certo? Então, essas são aqueles 3 tipos de normas que eu mostrei para vocês. Pessoal, e qual é a diferença entre Congresso Nacional e Câmara e Senado? Alguém podia me explicar? Senado são os representantes do Estado e a Câmara seriam os representantes do povo. Muito bem. E o Congresso? Não me recordo, professor. O Congresso é porque são os dois juntos. É a Casa Legislativa. Certo? O Legislativo Federal, no Brasil, ele é composto de 2 casas. Então, quando você vai se referir ao Legislativo Federal, você chama Congresso Nacional. Quando você vai se referir aos representantes do povo, Câmara dos Deputados. Quando você vai se referir somente aos representantes das unidades federativas, aí você fala Senado Federal. Então, a Câmara, ela representa o povo, Senado Federal representa as unidades da federação, e o Congresso, ela representa o coletivo, o todo, as 2 casas em conjunto. Ok? Por isso que você tem a distinção de decretos legislativos, que é feito pelo Congresso Nacional, e resoluções, onde você tem as resoluções da Câmara e as resoluções do Senado. Entendido essa diferenciação também, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, deixa só ver se eu peguei. A Câmara
é o representante do povo, o Senado é o representante do... As unidades da federação. Quais são as unidades da federação no Brasil? Os Estados-membros. Quem são os Estados-membros? Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Amapá. Todos esses são estados. Então, são os 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Tá certo? Por isso que nós temos 27 unidades. É porque são 26 estados e o Distrito Federal. Você deve ter alguma dificuldade, porque como o seu país é um estado unitário, então você não tem esse modelo de federação, né? Aí você só encontrou esse modelo de federação quando você chegou no Brasil. Tá certo, Frederico? Certo, professor. Mas compreendeu agora? Compreendi. Ok. Bem, Professor, pois o não, senhor pode perguntar. poderia repetir, né? Câmara, representante do povo, Senado. Representantes das unidades da federação, ou seja, dos estados e do Distrito Federal. E Congresso. O Congresso é o coletivo, são as duas casas em conjunto. É o todo. Representa o todo. Ok? Sim. Então, vamos seguir. Quando você está lendo, principalmente os livros, você vai ouvir algumas expressões. Por exemplo, constitucional e infraconstitucional. Então, o que é constitucional? Ou seja, o que é que tem status de constitucional? Somente a Constituição e as emendas à Constituição. Então, sempre que você disser, tem status constitucional, ou você está se referindo à própria Constituição ou às emendas à Constituição. Quando você fala, isso daqui tem status infraconstitucional. O infra quer dizer o quê? Abaixo, estão abaixo daquilo que é considerado constitucional. Então, você tem as leis, todos os tipos de leis, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções do legislativo e as outras normas, os atos administrativos normativos, certo? Então, por isso que você tem o constitucional e o infraconstitucional. Mas também você pode ter a expressão legal. Na expressão legal, você pode ter duas conotações. Quando você diz, é lei stricto sensu. Quando você falar lei stricto sensu, você está se referindo somente a quem? As leis. Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Você está se referindo somente às leis. Mas se você falar lei lato sensu, ou no sentido amplo, aí você está se referindo não só às leis, mas também aquelas outras normas que são tratadas como lei. Quais são as outras normas que são tratadas como lei? Aí você vai incluir as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções da Câmara e do Senado. Alguns autores podem até falar de plano legal. Isso daí você está se referindo à lei em sentido amplo, né? Seria o plano legal. Você tem o infralegal, ou seja, aquilo que está abaixo da lei, e aí você tem os decretos e você tem as outras espécies normativas, ou os outros atos administrativos de caráter normativo, que podem ser os estatutos, as resoluções, os regulamentos, os regimentos, as instruções normativas, as portarias, as circulares, são também tipos de atos administrativos. E aqui eu queria colocar aqui uma ressalva. Pessoal, qual é a diferença do decreto legislativo para o decreto? Você utiliza só o termo decreto e depois você utiliza o termo decreto legislativo. Qual é a diferença? Primeiro é que o decreto legislativo é feito pelo Congresso Nacional. Então, o decreto legislativo é feito pelo Congresso Nacional. E o decreto? Professor, repete. O presidente da Ok. República.
Como é? Só decreto feito pelo presidente da República. Não só o presidente, os chefes do executivo. No Brasil, quem são os chefes do executivo? Presidente da República, governador do estado, governador do Distrito Federal e os prefeitos. Então, os decretos são feitos pelos chefes do executivo. E o decreto legislativo, eles são feitos pelo Congresso Nacional. Em relação à matéria, aí vai ter outra diferença. Porque os decretos legislativos, eles vão tratar somente daqueles assuntos que estão previstos lá na competência exclusiva do Congresso Nacional. E os decretos do chefe do executivo? Os decretos do chefe do executivo, eles servem para regulamentar qualquer tipo de lei. Então, pode ser utilizado o decreto para regulamentar as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas e também as medidas provisórias. Tá certo? Então, eles regulamentam qualquer tipo de lei ou até mesmo as medidas provisórias. Entendido aí a diferença? Então, existe diferença entre decreto e decreto legislativo. Conseguiram acompanhar? Então a diferença é relacionada à esfera de poder, seria isso? Seria matéria, né? Por quê? Qual é a matéria dos decretos legislativos? Aquilo que estão previstos lá naquele artigo que eu mostrei para vocês. Certo? O decreto legislativo só pode sair naquelas matérias que, salvo engano, é do artigo 49 da Constituição Federal, né? Então, o decreto legislativo só para essas matérias. E o decreto do chefe do executivo? Qualquer matéria que foi regulamentada por lei, que foi tratada por qualquer tipo de lei e mais as medidas provisórias. Tá certo? E quem faz o decreto legislativo? Congresso Nacional. Quem faz o decreto? Quando você fala somente decreto, é o chefe do executivo. Então, quem faz e as matérias que podem ser tratadas em cada um deles. São as diferenças principais. Certo, professor. Tá bom? Ok. Então, tudo aquilo que está abaixo da lei é do decreto para baixo. Aí é chamado de infralegal. Pessoal, mas veja que o plano legal, ou seja, a lei em sentido lato, em sentido amplo, ela está bem do meio, né? Então você ainda tem uma outra classificação, que é o supralegal. Mas veja que o supralegal é tudo aquilo que está acima da lei. E aí você pode dizer, professor, mas não seria só a Constituição e a emenda à Constituição? Não. Também teriam os tratados de direitos humanos. Por quê? Porque os tratados de direitos humanos, se eles fossem ratificados antes da emenda 45, eles são considerados pelo Supremo, por julgamento do Supremo, como supralegal. O que é ser considerado supralegal? É porque estaria acima das leis. Esses tratados de direitos humanos, tá certo? Hoje em dia, os tratados, quando eles vão ser ratificados, eles já entram como se fossem emendas. Então, você teria essas particularidades. Pessoal, então, quando você encontrar esses termos, agora você já sabe o que é que diz respeito, né? O que é constitucional, o que é infraconstitucional, o que é supralegal, o que é legal e o que é infralegal. Ok? Pode perguntar, Cirilo. Professor, deixa eu ver se eu entendi direito. Existe algum documento acima da Constituição? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela não está acima. Então, o termo supraconstituição não existe. Não, o termo supraconstitucional, hoje em dia, está sendo construído. Certo? Hoje em dia está sendo construído esse termo supraconstitucional. Mas aí o que acontece? Ainda não está sedimentado, ainda não está pacificado esse tema. Por quê? Hoje em dia nós vivemos um mercado global. E esse mercado global, ele está exigindo o quê? Que nós tenhamos uma unificação de estados. É tanto que está acontecendo com a União Europeia. Paulatinamente, os estados que compõem a União Europeia estão cada vez mais se reunindo, né? É tanto que hoje em dia você já tem o Parlamento Europeu, você já tem o governo europeu, você já tem as cortes europeias, que não são mais específicas dos países, mas é uma coisa que ainda está sendo construída. Não é uma coisa que já está sedimentada. O estado que não quiser fazer parte, ele pode não fazer parte?
Pode. O que foi que a Inglaterra fez em relação à União Europeia? Saiu. Ela saiu. Entendeu agora? Então, essa parte supraconstitucional está sendo construída agora, tá certo? Mas não é uma coisa que é fácil. Por quê? Porque os estados, eles são soberanos. Então, eles só ficam se quiser. Exatamente, Cirilo. Teve aí o Brexit. Entendeu agora? Entendi. Obrigado, professor. Então, cuidado quando você estiver estudando, porque não pense que já é uma coisa que já está pacificada no direito. É algo que ainda está sendo construído. Mas, devido a nossa tendência de globalização, a globalização começou por questões econômicas e depois elas foram evoluindo, né? A globalização, além da parte econômica, veio a questão fiscal, aduaneira, tributária, veio a questão cultural, social, e agora nós estamos vivendo uma fase da globalização política. Então, é algo que está sendo construído, é uma tendência, mas não quer dizer que já está perfeita e acabada. Alguém queria perguntar mais alguma dúvida? Não? Então vou seguir adiante, tá bom? Bem, aí no supralegal a gente destaca esses tratados de direitos humanos, né? Que eles foram considerados supralegais exatamente por conta desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, tá certo? E você veja aí também que esses tratados de direitos humanos, eles estão dentro do que é considerado supralegal, como também eles estão dentro daquilo que é considerado infraconstitucional. Então, eles seriam uma norma anômala, ou quando no direito você não consegue explicar uma coisa de uma maneira bem precisa, as pessoas utilizam o termo de sui generis. Então, você pode dizer que os tratados de direitos humanos, eles têm natureza sui generis, tá certo? Eles teriam a natureza chamada de natureza sui generis, algo que não tem uma espécie definida. Por quê? Porque eles são considerados acima das leis, mas abaixo da Constituição. É tanto que eles são supralegais e infraconstitucionais. Ok? Entendido? Alguma dúvida sobre essas temáticas aqui que eu trouxe para vocês? Não, professor. Ótimo. Então vamos continuar. Como a Constituição ela é feita logo no início, quando se dá o reset no Estado, então, por isso que o artigo 59 da Constituição Federal, ele só trata de algumas espécies normativas. Quais são as espécies normativas que são tratadas na Constituição? Se você pegar lá o artigo 59, ele só vai falar das emendas à Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e das resoluções da Câmara e do Senado. Certo? Então você diz, como o artigo 59 ele só falou desse tipo de normas, você diz que essas são as espécies normativas primárias. Você não pode dizer que são as únicas espécies normativas, mas que elas são as espécies normativas primárias. Por quê? Porque elas foram estabelecidas na Carta Magna, na lei mais importante do Estado, que é exatamente a Constituição. Mas, além delas, além dessas espécies normativas primárias, você ainda tem as outras normas que também fazem parte do teu ordenamento jurídico, que são os decretos, e aí esses decretos são aqueles decretos do chefe do executivo, e os outros atos normativos de caráter normativo, que eu já tinha mencionado para vocês, né? Que seriam as instruções normativas, os estatutos, resoluções, regulamentos, regimentos, as circulares e as portarias. Eu coloquei aqui o etc. Por quê? Porque além desses, pode existir outros? Existem. Além desses, existem outros. Mas esses aí são os mais comuns que vocês acham. Agora,
qual é a ressalva que eu queria fazer? Desses atos normativos, os mais importantes são os decretos. Por quê? Porque os decretos, eles regulamentam as leis, as matérias que estão estabelecidas nas leis e nas medidas provisórias. Tá certo? São assinados por quem? Pelos chefes do Poder Executivo. Presidente da República, governadores de Estado, governador do Distrito Federal e pelos prefeitos municipais. E as instruções normativas? As instruções normativas, elas são feitas pelos auxiliares dos chefes do Executivo. Quem são esses auxiliares, pessoal? No âmbito federal, são os ministros, ou quem tem status de ministro. No âmbito estadual e do Distrito Federal, os secretários de Estado e os secretários do Distrito Federal. E no âmbito municipal, os secretários municipais. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Certo, professor. Professor, Pois então, não. a partir das instruções normativas, estatutos, resoluções, regulamentos e etc., podemos considerar estes como infralegal, né? Não, a partir dos decretos. É a partir do decreto que são os infralegais. Tá Tudo certo. aquilo que está abaixo daquilo que é considerado lei em sentido amplo é considerado infralegal. Ah, por que você inclui medida provisória, decreto legislativo e resolução? Porque eles são considerados lei em sentido amplo. Que, embora não sendo leis, a Constituição manda tratar como lei. Então, é tudo aquilo que está atrás da lei em sentido amplo. Ou abaixo, né? Perdão. Certo. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos lá. Quando você pega, então, o ordenamento por aquilo que eu acabei de falar, o que é que você vê? Então, de acordo com Hans Kelsen, que seria exatamente o teórico principal sobre essa teoria da organização do ordenamento jurídico nessa forma piramidal, então você teria lá no ápice a Constituição Federal, abaixo da Constituição as emendas constitucionais e abaixo das emendas constitucionais os tratados internacionais sobre direitos humanos, que tenham sido processados como emenda constitucional, ou seja, que tenham tido o mesmo procedimento de emenda constitucional. Abaixo deles, você teria também os tratados internacionais de direitos humanos que não tenham passado pelo processo de emenda constitucional. E aqueles que foram aprovados, ratificados pelo Brasil, antes da emenda constitucional número 45. Abaixo deles, você tem as chamadas leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, as resoluções, os decretos legislativos, as medidas provisórias e os tratados internacionais. Quais são esses tratados internacionais? Aqueles que não tratam de direitos humanos. Eles estariam aqui no mesmo patamar de leis. E abaixo, que são os atos infralegais, aí você tem os decretos, instruções normativas, regulamentos, portarias, etc. Ok? Pessoal, só uma explicação aqui. Essa concepção de Kelsen é para o Estado unitário, tá certo? Essa concepção de Kelsen é para o Estado unitário. O que é o Estado unitário? É aquele que só tem uma estrutura de poder. Mas no mundo nós temos somente Estados unitários? Não. Qual é o outro modelo de Estado? A outra forma de Estado que nós podemos encontrar? Federação. Qual é? Federação. A federação, ou também chamado de Estado Federal. Então, por isso que você pode ter também os ordenamentos estaduais. Por exemplo, um ordenamento estadual, ele vai ter a sua Constituição estadual, a lei estadual, os decretos do governador, as resoluções dos secretários, as portarias dos diretores de divisão, as ordens dos chefes de seção. Mas acima de todos eles está quem? A Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal ela cuida do todo. Então, cuidado que no âmbito brasileiro, que é uma federação, nós temos aqui, é como se nós tivéssemos essa pirâmide, onde as normas comuns para todas as esferas de poder são
A Constituição, as emendas constitucionais e as normas supralegais. Isso daí é comum a todos, ou seja, todas as esferas de poder têm que obedecer. Do seu lado esquerdo, eu quero representar aí como se fosse o âmbito federal, tá certo? Do seu lado esquerdo é como se fosse o âmbito federal, ou seja, as normas federais. Aqui são as normas federais. E do seu lado direito, esses azuis aqui, eles representam quem? Os ordenamentos estaduais. Eles vão representar os ordenamentos estaduais. Agora, por que dentro desses estaduais eu ainda coloquei esses amarelinhos? São os municipais. Municipais, professor. Muito bem. Então, os municipais estão dentro dos estaduais e os estaduais estão dentro do federal. Mas o federal, aliás, dentro do nacional. Mas o nacional não tem só esses aqui, porque ele ainda tem o federal. E além deles, eu ainda coloquei aqui, ó, nós, particulares, aliás, as pessoas que estão fora do estado, elas também produzem normas? Produzem. Por exemplo, qualquer pessoa, ela pode fechar contrato e fazer testamento. Contratos e testamentos também são normas, só que são normas particulares. Só valem para as pessoas que subscreveram, que participaram daquele documento. Entendido? Sim, professor. Ótimo. Bem, professor, e por que o senhor falou de tudo isso? Exatamente porque você tem que entender a importância das normas como fonte do direito administrativo. Afinal, vou repetir, né? Quem está dentro da administração, sejam as pessoas que tomam decisões, que nós podemos chamá-los de governantes, sejam as pessoas que estão dentro da administração, mas executam essas ordens, cumprem essas ordens, obedecem essas ordens, que são chamados de agentes ou de executores. Todos só podem fazer, só podem agir dentro da administração pública em que termos? De acordo com a lei. Se uma determinada atividade não estiver na lei, pode ser realizada? Não. Então você só pode fazer o que está na lei. Se não estiver na lei, significa que é proibido para a administração pública. Pessoal, agora eu queria só tirar uma duvidazinha. No setor privado, essa ideia continua ou ela não continua? Para o setor privado. Muito bem, Tito, não continua. Por quê? Porque no setor privado, aquelas pessoas que estão no setor privado podem fazer tudo aquilo que não seja proibido por lei. Olha aí como é diferente, né? Na administração pública, você só pode fazer o que está na lei. O que não estiver na lei é proibido. Já no setor privado, você só não pode fazer aquilo que é proibido por lei. Lembraram disso? Lá de DPP, Instituições de Direito Público e Privado? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Professor, e esses ordenamentos jurídicos, eles são perfeitos? O que quer dizer isso? Ah, não existe nenhuma falha? Existem. Essas falhas, que é uma possível contradição entre leis ou entre normas, ou seja, uma norma diz uma coisa e outra norma diz outra, distinta. Pode acontecer? Pode, essas falhas. E essas falhas, elas são chamadas de antinomias. E aí você pode me perguntar, professor, e quando tiver uma antinomia dessa? Pronto, acabou-se tudo? Não. Existem, hoje em dia, já formas de solucionar essas falhas, que são chamadas de antinomias. Tá certo? E a outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que normas são gênero e regras são espécie. Se vocês lembrarem lá de DPP, hoje em dia nós temos 2 tipos de normas. Vocês lembram quais são esses tipos de normas? Falha e engano é regra e princípio. Muito bem. Normas regra e normas princípio. Qual é a mais importante? As normas regra ou as normas princípio? Princípio. Princípio. Muito bem. As normas princípio. É tanto que as constituições, elas estão formadas mais de que tipo de normas? Princípio. Muito bem, das normas princípio. Então,
Baseado nisso, você vai verificar que a fonte principal do direito administrativo são as normas, a Constituição e as leis, né? Seria a fonte principal. Ela é vinculante, ou seja, você tem que cumprir. Não cabe você decidir se vai cumprir ou não. Você é obrigado. O vinculante quer dizer que ela é obrigatória. Depois nós temos a jurisprudência, que ela é uma fonte secundária e ela não é vinculante. Nós temos também a doutrina, que também é fonte secundária, ela não é vinculante. Os princípios gerais do direito, onde você vai aplicar os princípios gerais do direito de acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é quando a lei for omissa e o juiz tiver que decidir alguma coisa, aí ele vai buscar ou uma lei parecida com aquele caso que você está tratando, ou baseado nos costumes, ou baseado nos princípios. E, por fim, os costumes, né? Ou seja, quando você tiver alguma controvérsia, aí você pode se utilizar dos costumes da administração pública. Mas veja que a norma principal é exatamente a legislação, certo? A sua norma principal é a legislação. E aqui a gente traz aqui alguns outros artigos que vocês podem também já ler posteriormente e refletir sobre eles, que seria o inciso 36 do artigo 5º, que diz: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, a lei também não pode fazer tudo aquilo que ela quer. Ela também tem limitações. E o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz o seguinte, o artigo 6º: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E os seus parágrafos. Parágrafo primeiro: reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. O que é considerado como direito adquirido? Né? Considera-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável, a arbítrio de outrem. Esse é aquilo que a norma, o direito brasileiro, considera como sendo direito adquirido. E coisa julgada, parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que já não cabe mais recurso, ou seja, ela não pode mais ser alterada. E aqui são os temas que a gente vai estudar ainda, né? Agora a gente está findando a introdução ao direito administrativo, mas nós temos ainda esses temas: os poderes administrativos, os princípios administrativos, os atos administrativos, a organização da administração pública, os agentes públicos e os bens públicos. Alguma dúvida, pessoal? Eu, particularmente, não, professor.